Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, China Gate, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda quinta-feira é dia de quê? De Varejo Cast News para você, sempre com compilado de notícias da semana. Certo, Doc? Certo, Fred Alegrim? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo. Você hoje fala de onde, meu amigo? Para quem tá vendo o vídeo, estou numa penumbra aqui, cara. Nesses quartos, decorações urbanísticas aqui, os urbanas, quase não tem lâmpada nesse quarto que eu tô. Eu tô aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. Amanhã tem uma palestra com o pessoal do Parque Shopping aqui. Tá frio aqui, né? Amanheci com vocês aí em Natal, né, Fred? A gente fez ontem o evento em Natal, o senhor foi super legal lá com o Sebrae. Vim pra cá durante o dia e tô aqui final de tarde gravando aqui. Já no outro clima, pelo menos uns 15 graus abaixo aqui, menos do que tava em Natal aqui, com certeza, meu amigo. Isso aí, abraço aí pra todo o pessoal querido aí do Sul, bacana demais, gosto demais de estar por aí, e uma boa palestra amanhã, meu amigo. Eu tô aqui por Natal, continuo por aqui, e vamos começar daquele jeito que a gente gosta, com os comentários, né, Caio? Eu vou começar aqui com um comentário do Fábio Artoni. Fábio Artoni pegou aqui uma coisa que a gente falou no episódio Como Resgatar o Prazer da Compra no Digital, porque a gente fez um comentário sobre o excesso, quer dizer, que a Amazon Prime começou a cobrar mais para que você assista sem propaganda, e olha o que ele enviou aqui pra gente. Engraçado os hosts iniciarem falando que a experiência online está chata por interromper conteúdo com propaganda e fazer o mesmo aqui, interrompendo o podcast com publicidade. Meu amigo Fábio Artoni, você está certíssimo, a gente interrompe. Agora, não sei se você concorda com a gente, se não concordar, tudo bem, eu agradeço demais você estar nos ouvindo e espero que você continue nos ouvindo. É um pouco diferente, o que a gente estava falando, pelo menos o nosso ponto de vista, é que a gente já paga Amazon Prime para não ter a propaganda. Ele ganha com a nossa assinatura e ganha com a propaganda que ele está colocando para quem já paga para não ter, e cria um novo acesso mais caro. No nosso caso aqui, como a gente não ganha da ferramenta Spotify ou YouTube ou qualquer outra ferramenta, a única maneira que a gente tem de viabilizar, de pagar os nossos editores, de pagar quem nos ajuda a que esse conteúdo chegue até as pessoas é através dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Então eu entendo que é um pouco diferente, meu amigo Fábio, mas de todo jeito agradeço demais o seu comentário. É sempre bom, né, entender aí o que é que as pessoas acham, né, suas opiniões. Então, e aqui é um espaço aberto para isso, embora ache que, como a gente diz aqui em casa, talvez concordamos que discordamos, meu amigo Fábio. Mas eu não colocaria de melhor forma aqui, Fred. Concordo com você. Realmente é uma maneira da gente viabilizar isso, né, de uma forma que a gente consiga ter pessoas junto com a gente. Não é apenas eu e o Fred que estamos aqui junto no Varejo Cast. Vocês já escutaram N vezes a gente fala Nave Mãe, Yannis, temos aqui um time de pessoas. São 3 gruas, 4 hosts, são 4. Vamos colocar a equipe inteira. São 3 carros técnicos, são 4 road, 2 engenheiros de som. Brincadeiras à parte, brincadeiras aqui. Nós temos alguns amigos aqui que estão ajudando a gente a apoiar, a trazer para você sempre melhor aqui toda semana no Varejo Cast. E a gente sempre tenta trazer, inclusive, uma curadoria, tá? Aqui não é qualquer um que está aqui com a gente como patrocinador. Trouxemos sempre empresas que a gente confia, tem idoneidade, porque a gente sabe que, de alguma maneira, estamos atrelados ao nosso nome. Então, o que está aqui não é uma simples compra de espaço, são uma curadoria de empresas que a gente acredita que vai conseguir ajudar teu negócio. A gente, inclusive, antes de aprovar qualquer anúncio, a gente conhece aqui nessa história. E além disso, né, Fred, tem mais um comentário bacana. O Eduardo de Araújo Santos, amigão nosso, que está sempre escutando a gente, mandou um comentário lá daquele episódio que a gente fez da NRF State of Retail, aquele episódio do News específico que a gente fez sobre o evento da NRF que teve ali, um evento que não foi a NRF, foi um evento que aconteceu de maneira esporádica, elogiando, e trouxe inclusive uma pesquisa muito bacana que, Eduardo, eu prometo para você, não deu tempo de entrar nessa pauta, mas eu vou estudar esse case que você mandou para mim aqui, para a gente trazer numa próxima pauta como notícia. Conta com a gente aqui, certo, Fred? Certíssimo, então muito bom ter vocês aqui com mais um episódio do Varejo Cast News. Vamos lá, Caio, a gente começa por onde, meu amigo? Cara, a gente começa, na verdade, pelo X, cara, aqui, né? Você trouxe uma pauta muito interessante aqui de alguns vídeos que estão rolando neste momento turbulento da China, certo? Entre China e Estados Unidos. Alguns vídeos que começaram a sair essa semana das marcas de luxo, ou seja, a China está
combatendo o luxo, é isso? O que está acontecendo, Fred? Na verdade, isso tudo é mais um impacto da guerra tarifária que a gente já falou aqui na semana passada, né, no nosso Varejo Cast. E mais uma consequência disso é exatamente esses vídeos que estão aí em toda parte, principalmente no TikTok e também sendo replicados no X, no antigo Twitter. Ou seja, são várias pessoas da China mostrando o que seria a produção de produtos de luxo, explicando cada detalhe, cada produto, cada matéria-prima, de onde ela vem, qual a qualidade, quanto custa, né? Por exemplo, um dos que a gente estava conversando aqui antes, aquele da bolsa da Hermès, né? Exato. Então, o que a gente viu isso, a pessoa foi mostrando, e aí no final ele diz, ó, se você quiser o nome, você vai pagar $38 mil. Se você não quiser, você vai pagar $3.800, ou seja, 10% do valor. E aí, além dessa marca, tem várias outras que eles estão chamando de exposed, né? Ou seja, expostos os seus custos e quanto seria a margem, né? O quanto é que as pessoas pagam pela imagem, quanto elas pagam pela vaidade, ou quanto elas pagam para desfilar por aí com essas marcas de luxo, né? Então isso aí tá mexendo muito com as redes sociais, né? Então tem aí críticas e elogios a tudo, né, Caio? Tem dois lados ali. Sim, quando a gente confronta o mundo de verdade, o mundo atual, presente, de fato você vai, para lá, estou pagando $30 mil num produto que eu pago $3 mil, a gente está usando esses valores como metáfora, mas o que a gente está falando é um 10% do valor que você pagaria num produto. Né? Quando a gente vê isso é chocante, você fala, por que eu pago tanto? Só que do outro lado, a gente não pode esquecer, para não falar mal das marcas também, todas essas marcas, ela tem a maioria delas uma história construída ao longo de anos, de século ali, algumas marcas aí centenárias em alguns casos ali, com histórias de por que elas chegaram, né, podendo cobrar o que estão cobrando, como qualquer profissional que começa de baixo e com expertise, com qualidade daquilo que entrega, ele vai subindo o preço, isso é natural no mundo dos negócios, no mundo do mercado. A questão é, uma marca da China, desconhecida, criando com a mesma qualidade, conseguiria cobrar o que uma marca, os 10% que ele justifica, que é o custo hoje de uma bolsa da Hermès? Essa é uma questão contrária que a gente tem que pensar também. Para isso, uma resposta para médio e longo prazo, não para curto prazo. Mas o fato é que choca e chacoalha, ou seja, o estrago está feito, certo, meu amigo? Certo, porque eu tô contigo, eu tenho certeza que as pessoas que pagam sabem que uma boa parcela do valor é a marca, é a questão da marca que foi construída e tudo, é a imagem mesmo. Agora, saber o quanto exatamente é isso, que é o grande quê desses vídeos, né? Quanto exatamente? As pessoas não têm ideia do quanto seria. Então, o que está aparecendo nos vídeos é que, em média, essa diferença entre o quanto custa e o quanto se cobra é de 90%, né? Ou seja, o custo de produção é 10%. E isso, assim, realmente estou contigo, não espanta. Já vimos também, antes de começar essa guerra tarifária, quanto custa um iPhone, né, prontinho lá na China, ele ser produzido também. A diferença é absurda. Né? Então, mas é isso. Aí é o trabalho que as marcas têm e de fazer e inspirar pessoas a comprarem, mesmo sabendo que uma boa parte da margem é a imagem. Vamos ver o que acontece. E o desdobramento disso, a gente está vendo... A gente já trouxe isso no Varejo Cast News da semana passada, estava no meio desse furor todo que está acontecendo, iniciando. Essa conversa segue essa semana e essa conversa não tem fim, né? A gente também, assim como você, gostaria de tentar posicionar o que pode acontecer, qual o caminho que vai tomar. Mas esse caminho, pessoal, infelizmente não está desenhado. Todo dia tem um capítulo novo, todo dia está acontecendo uma coisa e a gente ainda não chegou a uma luz do final do túnel de falar, ó, pelo jeito vai ser beneficiado esses países, vai ser ruim para esses países, então tá tudo meio no ar ali, ainda meio sem aterrissagem nessa conversa toda. O que a gente percebeu aqui recentemente desses momentos, né, Fred, em relação à Boeing, que está noticiado bem, mas a China começou agora a olhar um pouco para o mercado do Brasil lá junto com a Embraer, é isso? Cara, o que acontece, Caio, é que nessa guerra tarifária, né, tá polarizado. Os Estados Unidos está focando principalmente na China, então ele suspendeu por 90 dias todo o tarifaço para outros países e manteve aí a China, que passa de 200%, né, todo o acumulado aí para importações de produtos chineses. A questão é que a China começou a ser mais cirúrgica, porque ela foi até 80% e disse que não vai aumentar mais, porque não faz sentido aumentar acima de 80% e tal. Então, o governo chinês veio com algo mais cirúrgico.
foi impactar uma das maiores exportadoras do governo americano, a Boeing. E só para ter uma ideia do quanto isso é importante, a China, ela é 1/5 do mercado da Boeing. Nós estamos falando de 20% do mercado da Boeing. Então isso causa um impacto muito grande, inclusive a China proibindo as empresas aéreas chinesas de receberem, inclusive jatos que já estão prontos, como também de fazer novas solicitações. Alguns já estão falando que isso pode, inclusive, quebrar a empresa, a Boeing, e com isso, é claro... Né? Jorge olhou pro Brasil também, namorando o Brasil, né? Então eles estão namorando. Tem hoje, dia 16, né? Que a gente tá gravando aqui. É legal se a gente colocar o dia que a gente tá gravando pra gente não falar que quando daqui 2, 3 dias... Tudo muda, né? Tudo muda. Tá se falando muito, né? Que a NVIDIA foi proibida de fazer exportação. Sim. E aí aquela guerra que a gente vem falando aí você sobre inteligência artificial, ou seja, vai impactar um pouco o desenvolvimento na China, porque mesmo o DeepSeek usou a NVIDIA de uma outra forma lá, que foi lá com a construção. Então assim, mas... Caiu a NVIDIA nessa conversa toda, hoje está caindo nas bolsas lá 6%, se não me engano, mais uma queda. É uma tempestade essa história aqui, e é difícil de ver bonentes aqui, né, cara? Tá vendo? É difícil de ver. A Boeing caiu, né, Caio? Caiu os valores da bolsa, das ações caiu, e aí beneficiados com isso diretamente, você tem a Airbus francesa e tem a nossa Embraer. Então, que subiu as ações da Embraer. Então, realmente, tem todo esse lance também da NVIDIA, então... essas retaliações ou essas contrapartidas agora de tarifas estão sendo mais cirúrgicas por parte da China e vamos ver o que vem por aí, né? Hoje, né, no dia de hoje, dia 16, inclusive a China pediu uma reunião à OMC para conversar sobre isso, porque isso pode gerar uma grande recessão e inflação, perda de empregos e tudo mais. E aí, aquele recado, antes da gente dar sequência no news aqui, inclusive que tem uma notícia que está linkada a isso que a gente está falando, recado que é legal a gente lembrar para nossa audiência, tá? É um momento que está em tempestade, mas esse é um momento que você não pode e não deve parar o seu negócio. Tome muito cuidado. Nesses momentos a gente tente a se fechar na casinha, esperar o mundo acalmar e aí é que está o erro. Porque quando você tomar uma atitude pode em alguns casos ser muito tarde. Muitas empresas desde a época da pandemia a gente falou que elas erraram porque elas foram tardiamente olhar para o digital, então tiveram que sair correndo às pressas. Nesse exato momento, a grande força que uma empresa tem é a resiliência. A sua rápida velocidade de transformação, de adaptação do mercado. Não espere, porque o mercado tende a não ficar calmo. O que a gente vê todos os prognósticos é que o mercado vai ficar apertado. E se você ficar parado, é certeza que você vai perder dinheiro ao longo do ano. Então, assim, nosso conselho aqui, eu não sei se você corrobora comigo, Fred, eu vou deixar você ficar montado, mas assim, corra atrás. Vai abrir canal, vai abrir linha de receita, vai criar coisas novas, vai estudar novos mercados, vai estudar novos produtos. O momento é de agir e não de esperar, certo, meu amigo? Certíssimo, certíssimo. E a próxima notícia segue um pouquinho essa linha, né, Caio? Exatamente. A gente veio aqui, lá do Jornal Nacional do G1, né, cara, a gente trouxe isso aqui pra gente também, né, em outras notícias aqui, que nos Estados Unidos os consumidores estão aderindo ao hábito brasileiro de parcelar compras, né, cara? Então, além da guerra tarifária, toda aquela situação americana de crise da classe média, ter sentido inflação ao longo do tempo, ainda mais agora que ficou mais tempestuoso ainda, começaram a usar o velho e bom hábito de parcelar as compras. É isso mesmo, amigo? É isso. A gente falou isso desde o ano retrasado, a gente fala isso quando começou, porque o grande crescimento disso foi pós-pandemia por causa do aumento dos preços e inflação e toda aquela pressão inflacionária que a gente viu, né, de 2023 para cá, por causa da questão das matérias-primas, e junto com a pandemia teve toda a questão da guerra, né, na Ucrânia ali, o Rússia e Ucrânia que começou, isso dificultou muito logística e chegada dos produtos, e a gente viu muita ruptura de estoque, e com isso também aumento de preços e tudo. E aí o que acontece é que o americano, isso aumentou mais de 12 vezes, né? Hoje, segundo a matéria, nós tá falando de mais de 75 bilhões de dólares em parcelas, mas lembrando que é um pouco diferente, né, Caio? Porque lá não se pagam os juros e quem parcela não é o cartão de crédito, são empresas conhecidas como Buy Now, Pay Later, ou seja, compre agora, pague depois, que são empresas como Klarna, Shopify, entre outras, né, Caio? Então, assim, de uma forma ou de outra, o cliente lá ele não paga os juros,
Porém, mesmo assim, a gente já falou sobre aqui a consequência disso, que é a falta de cultura para comprar parcelado, fazendo com que as pessoas se endividem. Exatamente, essa falta de educação financeira, principalmente, que é o tema que a gente já trouxe, né? Que lá, como eles não têm o hábito de parcelar, vira igual o brasileiro que só pagava o mínimo do cartão no passado, né? Pagava só o rotativo ali, achando que estava fazendo um grande negócio, quando com as taxas de juros altos aqui, no que é o caso do Brasil, ele se endividou drasticamente, principalmente em épocas mais difíceis, né? A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Muito bem, voltando com o nosso VarejoCast News aqui da semana para você, sempre trazendo novidades. Ô Fred, a gente já falou um pouquinho disso aqui, foi um dos episódios mais falados no ano passado, quando a gente falou de Ozempic, daquela revolução que trazia na economia, né? Estamos em vias de, no Brasil, ter uma nova revolução. Escrevi um pouco sobre isso no LinkedIn, estamos trazendo isso aqui para vocês agora. Tem uma patente de Ozempic que cai e essa semana está saindo notícia que vai sair um Ozempic a R$150, R$160 no mercado. Tem o Mounjaro, que é o Ozempic das estrelas, que está em torno de R$3.000, R$3.500 no Brasil, aqui vai chegar a partir de abril. Então, assim, temos uma nova onda que eu chamo de saudabilidade, porque é um pensamento de pessoas que vão buscar hábitos mais saudáveis baseado nesse, depois do emagrecimento, o que eu faço, né? Mas essa nova onda lá nos Estados Unidos está causando, segundo a notícia aqui da Época Negócios, uma revolução contrária também nos negócios ali, né? Modelos plus size voltam a sofrer preconceito na moda lá nos Estados Unidos por conta dessa onda de emagrecimento, certo, meu amigo? Exato, porque agora parece até que todo mundo é obrigado a tomar Ozempic ou esse tipo de não medicamento. Há mais desculpa. Não tem mais desculpa. Agora tem remédio, não tem mais desculpa. Exato. Né? Então aí sempre tem aquelas pessoas que querem que todo mundo faça, né? Exato. E quem não faz fica à margem e aí é discriminado e tal. Ou seja, isso cria mais uma situação difícil, mais um desafio, mais uma maneira de preconceito, né? O que já temos tantos, né, Caio? Agora, tem um ponto para a gente conversar aqui, para você que está nos ouvindo também, é que a gente tem já, né, farmácias de manipulação, algumas que vendem com comprimido e outras também oferecendo, mas além de ter isso, de ter uma diminuição de produtos plus size à disposição também, ou seja, as pessoas que decidem não usar o medicamento e querem continuar como estão, porque estão felizes, estão bem ou até por algum motivo não podem tomar, estão com dificuldade também de encontrar as roupas, né? Porque enquanto a gente vê um movimento aí de 2015 a 2020 de inclusão muito forte, de diversidade, a gente viu marcas expandindo a grade dos produtos com tamanhos, inclusive a última que a gente viu aqui foi a Skins, lá em Nova York, né? Com a maior distância entre o menor do menor tamanho e o maior do maior tamanho, para que toda mulher, todo homem encontre uma moda íntima, seja qual for o seu
tamanho. Usando na propaganda que estava na loja, no manequim que estava exposto, né? Usando corpos diversos, né? Vamos dizer assim. E por outro lado, uma outra consequência também, que embora algumas pessoas busquem isso por saúde, tem uma grande parcela que busca isso por estética. Então, a mesma coisa, as pessoas que vão correndo aí para essas cirurgias e tal. E aí, eu já estava lendo matéria sobre o efeito, chamado efeito sanfona, né? De você ficar... Porque quando você para de tomar, o hábito de... Você volta, porque você está tomando um inibidor de apetite, né? E aí você come menos. Mas depois você volta. Então, se você não realmente tem uma disciplina, você vai ficar dependente do remédio. Então, aí é um ponto de muita consciência aí também, né, Caio? Cara, e aí, os amigos mais próximos, sabe, eu sou bariátrico, né, e a gente sempre fala, as pessoas têm que ter até acompanhamento psicológico, para se entenderem, principalmente pessoas que a vida inteira foram obesas e tal, para se encontrarem, tem a autoimagem bem definida. Tem uma série de questões, como eu não sou da área, eu não vou falar sobre a área, sobre a questão. Eu sempre gosto de trazer esse trâmite muito mais na questão do impacto para os negócios. E é o que você está falando, né? Uma marca expandia a sua grade pensando em corpos, pessoas com corpos diferentes e tudo mais. Quando as pessoas começam a ter mais um padrão, começa a diminuir o mercado, a marca começa a se preparar para vender mais para aquele mercado. Então vai faltar peça. Assim como alguns negócios que a gente vê numa decorrência disso, né? Fast food com comida gordurosa, marcas de yoga ou de lifestyle, de bem-estar melhorando performance. Então tem todo um ecossistema que queira ou não queira, aqui no Brasil se discute, mas esse remédio é caro, não é para a população, estamos falando de remédio de R$3.000, R$2.000, a população brasileira... Gente, nas farmácias faltam essas medicações, então estão sendo buscadas. Não sei de onde sai o dinheiro em alguns casos, mas o fato é que elas estão sendo compradas, estão sendo consumidas, é uma avalanche de coisas. O que a gente está falando aqui, vai ter uma segunda onda e uma terceira onda, uma segunda onda que eu acho que agora, como já era uma terceira, quando baixar a patente desses remédios, eles baraterem muito nesse mercado, né? Isso vai criar uma onda de impacto de consumo, cara, não tem como. E do ponto de vista de negócio, lembrando, né, além do que a gente está falando de roupa, de tamanhos e tudo, tem o tamanho, a quantidade de produtos dentro de alimentos, né, dentro de embalagens. Então diminuiu a quantidade porque as pessoas se alimentam menos. As porções em restaurantes também. Então você tem todo o impacto nos negócios, né, Caio? A gente falava, do efeito Ozempic, até companhia aérea falando em poupar dinheiro, porque com menos peso na aeronave, pessoas mais leves, economiza combustível. Então, são algumas questões, então depende de onde você está no mercado, vale observar se isso vai impactar ou não o seu mercado. Segue o jogo, Fred, a gente tem aqui, lá do pessoal da Nax, a Sweet Green, cara, que é aquela empresa de comida saudável, expandindo aqui as suas lojas mais centradas em tecnologia, principalmente com as cozinhas automatizadas. Eles chamam aqui de cozinha infinita, Infinite Kitchen, cara, olha só que legal. Exato, essa é a ideia e essa vai muito ao encontro, Caio, dessa grande dificuldade de contratar pessoas, né, que continua, é uma das coisas que a gente mais ouve por onde a gente vai, tanto aqui quanto lá fora, então tá cada vez mais difícil. Ontem lá no nosso workshop você fez uma fala muito bacana que as pessoas às vezes não percebem como também muda para a nova geração as oportunidades. Então não basta a pessoa querer trabalhar, ela precisa querer trabalhar com você, né? Então é outra coisa. Então, além de precisar trabalhar, ela precisa querer, não basta precisar trabalhar, ela precisa querer trabalhar com você, né? Parafraseando outra frase que a gente fala muito, que é: o cliente não precisa mais ir à loja, ele tem que desejar ir à loja, né? Não basta só precisar trabalhar, porque... Vou criação isso aqui, vamos escrever na direita aqui, mas é também o que você falou, não é sobre o que... Não basta precisar trabalhar, a pessoa precisa querer trabalhar com você. Não é sobre querer trabalhar, é sobre querer trabalhar com você, né? Isso aí, boa, gostei. Muito boa. Então, baseado nisso, ao encontro disso, a Sweet Green está expandindo o seu modelo de loja com as cozinhas automatizadas. Essas cozinhas automatizadas, eles estão preparadas para fazer até 500 pedidos por hora. Isso é menos gente na retaguarda, ali na cozinha, com a garantia de um determinado padrão e parece que está funcionando, e a ideia é fazer uma expansão disso. Então, mais lojas assim, menos pessoas em cada loja, menos dificuldade, ou o desafio diminui, precisando de menos gente para fazer a operação em cada loja, Caio? Cara, do que a gente viu lá em Nova York, para as nossas andanças, né? A gente
teve dificuldade, né, de encontrar, por exemplo, para um almoço corriqueiro rápido, cadeiras. Isso. Então, em cidades com ritmo alucinante, de capitais ou muitos escritórios, eu acho que a operação automatizada entrega o que as pessoas querem, que é velocidade, conveniência, agilidade, atendimento. Agora, vale entender como é que isso se irradia para cidades menores ou para operações menores, onde as pessoas ainda gostam do contato humano. O que a gente já viu em você, e já falamos aqui também em outras oportunidades, é que as lojas autônomas, por si só, talvez não seja um bom negócio. A própria Amazon voltou atrás da conversa porque a loja acabava não performando da maneira que queria, né? Tinha sempre uma cara de tudo muito frio, abandonado, parado. Vamos ver se isso dá continuidade quando a gente fala em alimentos, no caso da Sweet Green, certo, meu amigo? O que a matéria traz é que cada loja dessa, o que eles chamam de Infinite Kitchen, cada loja da Infinite Kitchen que tem essa cozinha automatizada, em média, tem 7 pessoas a menos na loja. É de gente, cara. Uma redução drástica aí de pessoas. Próxima notícia nossa, vem lá da Marketeer, cara. E aí a gente teve até conhecendo, né, Fred, lá em Portugal, durante o Web Summit, comida fresca, operação lá no Pingo Doce, é o primeiro restaurante em Portugal com pagamento por inteligência artificial, meu amigo. O Pingo Doce é o mercado queridinho ali de Portugal, né? A gente, em Lisboa, ele assim, tem uma preferência muito grande pela qualidade. A gente foi em alguns, realmente as lojas são bem legais. E o grande lance, a primeira vez que eu vi esse tipo de coisa, Caio, foi na arena do Orlando Magic, em Orlando, porque você vai lá, pega, bota as comidas no prato, frango e tal, e aí não tem uma pessoa no caixa para pesar. Você coloca lá e uma câmera, ela vê o que tem ali, não é pesar. Ela vê o que tem e ela diz o preço. Tá? Então faz uma análise ali com inteligência artificial do quanto de frango, do quanto, ou seja, não é uma balança, é uma leitura. E o que o Pingo Doce faz é a mesma coisa. Você vai colocando lá, a gente fez isso inclusive com fruta, né? Você lembra que a gente bota ali, ela faz a leitura e diz o preço, já sai a etiqueta. É super prático, né? Bem interessante, legal. Aqui no Brasil a gente acha essas balanças, né? Você não precisa de uma pessoa no caixa, você pesa, já sai já sai a etiqueta com o valor que você paga e tal. Já é interessante. Com câmera, então, mais ainda. Lembrando que hoje está cheio e repleto na internet aqueles softwares de dieta, né? Onde você pega um prato, você fotografa o seu prato, ele já fala quanto de proteína, quanto de carboidrato, ou seja, a tecnologia já está disponível, estão utilizando de uma maneira interessante ali, bem legal. Se eu peguei um bife, eu pago um preço, eu peguei 2 bifes, eu pago outro. Vai ter brasileiros escondendo um bifinho embaixo do outro ali no jeito, viu, velho? Já está a saber como é que fica o bife a cavalo nessa história. Vamos lá, notícia aqui da Money Times, Fred. Março registra queda de 1,6% no varejo e dá sinais de desaceleração na economia. Vamos misturar essa notícia com uma segunda notícia que a gente tem aqui lá do pessoal, dos amigos da FCDL, né, principalmente o pessoal de São Paulo, falando aqui da volta, que 41 milhões de paulistas devem ir à compra na Páscoa, né? Como é que a gente está sentindo o março nessa conversa? Como é que você está visualizando também Páscoa esse ano, meu amigo? Cara, a gente está vivendo altos e baixos esse ano, né? E isso mostra muito dessas incertezas que a gente está tendo. Então, uma hora a confiança do consumidor aumenta um pouco, ele compra mais, outra hora as coisas mudam, ele compra menos. Então, a gente vem aí com janeiro bom, com fevereiro de alta, né? A gente já falou aqui. E aí, logo, março em queda. Outra coisa que continuou é que a queda no digital está maior do que a queda no varejo físico. Isso é outra coisa que continua. Assim, a única coisa que continua, na verdade, porque o outro tá uma montanha-russa muito grande. E o que a gente tem conversado, né, que o mês de abril não tá bom também. Então pode ser que continue essa queda, a gente não tem esses altos e baixos, né, Caio? A gente vai ver, mas tá prestes a ver aqui, vai passar a Páscoa, vamos entender como é que vai ser esse resultado de Páscoa, mas eu não sei a você, nossa audiência, nosso amigo VarejoCast, nossa amiga VarejoCast que nos acompanha aqui toda semana, como é que você está olhando esse mercado, inclusive deixa nos comentários aqui, antes aqui da Páscoa, o que você está avaliando, como é que está o mercado, se você está sentindo o mercado aquecido ou enfraquecido ao longo dessa jornada. Estamos sentindo uma temperatura um pouco mais fria, menos calorosa na Páscoa. E não é porque você está em Canoas e está frio aí, né, Caio? Não é por isso. Eu esperaria muito mais as lojas de chocolate, principalmente que a gente vê que é o retrato forte de Páscoa, né? Mas eu vi elas muito mais vazias do que esperado por essas marcas. As marcas investiram pesado em lançamento. É um dos lançamentos que eu achei muito bacana. Eu vi a ReHap, cara, entrando no mercado de Páscoa, numa loja de brinquedo, fazendo os ovos de Páscoa junto com a Brasil Cacau e colocou brinquedos diversos de marca da Estrela, da Grow, começou a misturar, fazer um pack de chocolate com tal. Tem duas questões, né? Uma que, em época de inflação, o chocolate está caro,
né? E eu acho que o que mais está pesando no consumidor, neste caso da Páscoa, isso é um feeling, é subjetivo, eu não tenho número para falar isso, né, Fred? E eu gosto de sempre usar o número para argumentação, mas eu percebo que eu acho que essa história das marcas estarem usando menos chocolate, mais subterfúgios ali que imitam chocolate, sabor chocolate, ou seja, cada vez menos estamos comendo chocolate. Quando estamos nos propondo a comer chocolate, eu acho que isso está impactando um pouquinho na busca dos ovos de Páscoa esse ano. Faz sentido, meu amigo? Eu acho também. Nunca ouvi tanta gente reclamando sobre isso, não só do chocolate, como de outras coisas que passam a ser saborizadas. E aí muda o nome, mas isso não está muito claro para o consumidor. Eu acho que tem que ser feito alguma coisa que dê um destaque maior, porque algumas pessoas estão consumindo uma coisa achando que é outra. E aqueles que já têm a consciência, café, chocolate, leite condensado, um monte de coisa aí que a gente vê, inclusive grandes marcas usando esse tipo de movimento. Solução entre aspas, vamos colocar aqui, não é melhor, porque não resolve. Porque se você cobra mais barato, né, Caio, mas a pessoa está consciente de que está pagando mais barato porque tem menos qualidade, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa por uma falta de informação de qualidade na embalagem, a pessoa ser iludida, né, achando que está comprando uma coisa de qualidade. Então eu acho que isso pode estar impactando pouco, mas eu acho que impacta também, meu amigo. Eu também acho também, Fred. Para a gente finalizando o nosso Vale do Cast da semana, não sei que vem lá da Exame. A gente falou semana passada, como é que é o nome aqui, Fred? Você vai me ajudar a lembrar da empresa que está chegando para competir, A gente falou da Meituan, Meituan, exatamente. Aqui a gente está vendo que a 99 anuncia a volta do 99 Food e mais de 1 bilhão de investimento para expandir o Super App no Brasil. Ou seja, enquanto algumas empresas saíram desta corrida aqui do aplicativo, principalmente de alimentação, ficou mais ou menos o iFood, o Rappi e outras praças e coisas locais que a gente vê pelo Brasil, mas está aqui o 99 entrando forte nessa briga aqui, certo, meu amigo? Certo. Então, como você falou muito bem, o investimento da Didi, que é a empresa chinesa, né, proprietária da 99, o 99 Food vai voltar, só que não vai voltar da mesma maneira. A ideia é criar nos moldes chineses um super app, onde ali dentro as pessoas possam também fazer o seu pedido de alimento, né? Mas não só isso. Então eles miram como concorrente o iFood, o Rappi e inclusive o Mercado Livre também, Caio. Então a ideia é ter tudo lá dentro e que as pessoas, assim como acontece com o Alipay, com o WeChat na China, as pessoas possam resolver tudo de sua vida ali na mão dentro do aplicativo da 99 Food. Então vamos ver como é que vai ser. Elas não estão voltando da mesma maneira. Você falou muito bem, é um super investimento de R$1 bilhão, então não estão vindo para brincar, né, meu amigo? A única pergunta que fica no ar, Fred, e aí eu realmente não tenho uma resposta para isso, é mais uma reflexão para a gente ter e talvez até trazer alguns exemplos no próximo Varejo Cast. Será que existe espaço no Brasil ainda para um super app? Muitas das empresas estão falando que boa parte dos aplicativos vão migrar de uma forma ou outra para uma ferramenta como o WhatsApp, né? Então assim, vai estar tudo, ao invés de aplicativos, a gente usar cada vez mais as ferramentas de comunicação que a gente tem para fazer pedido, ou seja, talvez a própria inteligência artificial resolver essas questões sem uma interface. Temos que entender se existe espaço para um super app hoje, né? Magazine Luiza tentou isso antes de pandemia, quando estava todo esse boom, não conseguiu se implantar com o super app, é um grande marketplace, mas esse conceito aberto do que é um super app não conseguiu se estabelecer no Brasil. O Mercado Livre tentou colocar televisão, entretenimento também, não conseguiu se estabelecer dessa forma ainda, do jeito que eles queriam. Mas será que tem esse espaço? Cara, eu acho que a gente ainda não chegou a um super app como tem na China. Eu acho que o caminho que Magalu, Mercado Livre foram é outra história, né? Eles não chegaram... O que, por exemplo, a 99 vai tentar é muito parecido com a Alipay, o WeChat, que eu acho que sim, se eles realmente conseguirem colocar ali, né, o que eles estão falando, que é o 99Pay, que é uma carteira de pagamento, colocar as entregas, né, o serviço de delivery de entrega, colocar lá o tax, ou seja, você tem mobilidade, você tem alimentação e você tem finanças em um mesmo lugar. O grande lance é que ele já tem uma base de clientes muito grande da 99 Tax. E isso pode ajudar, porque no caso da Magalu, ela tem uma base de clientes do seu marketplace. Mas daí para a pessoa migrar para outras coisas, a pessoa ia lá, como ela é uma referência muito grande em varejo, ia lá quando precisava comprar.
né? E aí essas outras atividades, principalmente de mobilidade e alimentação, você usa mais, né? Pois é, essa forma reflexiva, porque esse papo não vai terminar aqui, a gente promete trazer esse papo um pouco maior, melhor para vocês. A gente termina essa edição do VarejoCast News dessa semana, sempre trazendo para vocês a principal compilada notícia. Toda terça tem Tendência Independência, toda quinta-feira tem VarejoCast News, tamo junto, e é isso aí. É isso aí, uma boa palestra aí em Canoas amanhã, um abraço para a turma de Canoas, que vai ter a sorte de ouvi-lo aí amanhã, meu amigo. Forte abraço a você aí que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Lembrando, final do mês estaremos eu e Caio Camargo e eu lá no Web Summit mais uma vez, com palco, estaremos lá speakers, palestrantes, pela 7ª vez, Caio pela 8ª. Então nos acompanhe que vem novidade por aí, vai ser muito massa. Valeu! Até mais! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.